Olá! Estamos de volta com mais um episódio do Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Hoje temos uma convidada muito especial, a nossa amiga Ana Paula, uma carioca, e ela é uma empreendedora. Ela é idealizadora do Chá das Síndicas, que agregou valor ao mundo condominial de uma forma maravilhosa. E juntou muitas mulheres nesse mundo, encorajou mulheres, encorajou síndicas e está aperfeiçoando cada dia mais o mercado condominial. Gostaríamos também de agradecer ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores institucionais, a SEX, Comunidade Experts em Condomínios, Conase, Condomínios pelo Mundo e a Anacom. Hoje nós falaremos um pouco com a nossa convidada, a Ana Paula do Chá das Síndicas, sobre a advocacia, a atuação da advocacia condominial, a necessidade que o síndico tem de ter um jurídico próprio no seu condomínio, para apoiar o condomínio, para auxiliar o síndico no seu dia a dia. E aqui a Jaque vai conversar um pouco com a gente antes da gente passar a bola para nossa convidada. Olá a todos, é um prazer novamente estar com vocês aqui em mais um episódio. Hoje com essa carioca maravilhosa que inspira muitas mulheres, muitas síndicas. E a gente está muito feliz, Ana, com a tua presença diretamente do Rio para o nosso podcast. Queremos que sinta-se à vontade, né, Marcinha? Uma conversa descontraída, vamos conversar sobre todos os teus desafios, né, enquanto síndica. E a gente quer te dar um mimo do nosso podcast para te usar com a gente, tá? Olha, meninas, obrigada. Muito obrigada. A gente adora ganhar presente, né? Isso é normal do ser humano, principalmente das mulheres. Mais uma caneca para minha coleção e para minha lembrança, né? Então, muito obrigada ao escritório da Jaqueline. Muito obrigado, Márcia, pela essa carona mágica, que é a melhor coisa, né? Que é a carona mágica. Eu tô muito animada, muito feliz com esse convite que veio do meu irmão Ramon e agora estando com vocês aqui, meninas. Vamos botar para fora tudo relacionado à assessoria jurídica, vamos ensinar essa mulherada, tanto do nosso lado empreendedor da área condominial, como também do lado jurídico condominial. Hoje será um papo de mulheres, né? O nosso primeiro podcast só de mulheres. Ó, tá vendo? Hoje o nosso episódio é só mulheres. Só mulheres no Chama o Jurídico. Duas elétricas e a Marcinha pra controlar a gente, né, Ana? Pra dar uma segurada nas duas, ó. A Marcinha é a zen do negócio aqui. Então, Ana, nos conte um pouco como foi os desafios do começo da tua sindicatura. Tu tinha assessoria jurídica, uma assessoria de engenharia, uma assessoria de uma administradora. Como foi a tua assessoria jurídica em relação a contratos, em relação ao controle de inadimplência, que a gente, né, é o calcanhar de todos os síndicos? Numa assessoria como um todo, como foi essa tua trajetória? Jaqueline e Márcia, novamente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o mercado condominial, ele vai passar a ser muito enriquecedor quando ele começar a ouvir todos os ambientes. Não só o ambiente técnico, que é o jurídico, mas também ouvir o seu cliente. Principalmente eu que comecei como síndica moradora, né? Então, assim, eu tinha 60% da inadimplência e eu não tinha assessoria jurídica para fazer a cobrança. Quem cobrava era eu. Então, tinha hora que o negócio ia, tinha hora que o negócio engasgava, tinha hora que tinha um desrespeito por eu ser gestora daquele condomínio. E aí ficava cada vez mais melhorar essa situação da gestão financeira do condomínio.
Mas como a gente falou lá nos bastidores, eu quero realmente abrir aqui para todos as dores e tudo que aconteceu nessa gestão iniciante, né, de síndica moradora. Eu fiz cada coisa que eu até me arrepio quando eu lembro, que eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse um pouquinho de conhecimento e os condôminos também, hoje eu estaria presa, porque eu fazia muita coisa errada, que até para as pessoas entenderem a importância de se ter uma assessoria jurídica. É muito importante. Hoje não tem como fazer uma gestão condominial sem ter uma assessoria jurídica. E a gente pode começar falando o quê? Falando sobre os contratos, né? Como que você vai assinar um contrato que tem algumas palavras e a gente sabe que o nosso português é riquíssimo. Quando a gente vai comparar a língua portuguesa com de outras línguas, a nossa é mais difícil. Nós temos nome para tudo. E as outras línguas, elas juntam uma palavra com outra para se transformar num produto ou num serviço ou num objeto. A gente não, a gente tem nome para tudo. E é exatamente aí que as empresas colocam as pegadinhas. Então, eu não lia contrato, eu assinava qualquer contrato. Aí, quando eu não estava satisfeito, que eu queria desfazer o contrato, eles me mostravam a parte que era vantagem para eles e diziam, olha, você não pode desfazer o contrato com a gente durante tanto tempo. E aí eu tinha que engolir aquele sapo, né, cru, garganta dentro, porque eu não tinha assessoria jurídica para ler os meus contratos. Para fazer uma cobrança, a mesma coisa. Não adianta eu dizer, eu vou entrar com processo. Tem os custos do processo, né? Sim. Como que um condomínio com 60% de inadimplência vai entrar na justiça contra um condomínio inadimplente? Não tem como. Então, eu precisaria ter uma assessoria jurídica para fazer esse trabalho junto comigo desde o primeiro mês de atraso, desde os primeiros 10 dias de atraso, né? Para me dar orientação que eu tinha que colocar no próximo boleto, avisando, Márcia, Jaqueline, não consta no nosso sistema do mês anterior o pagamento do mês tal. Por favor, desconsidere a informação se a senhora já tiver o pagamento. Pode enviar para o e-mail tal comprovante, aquilo já deixa a pessoa ligada que eu sei que ela está atrasada. Mas nenhuma dessas orientações foi me dada pela administradora. Infelizmente, a administradora do meu condomínio, por ser um programa federal, Minha Casa e Minha Vida, era uma administradora que cobrou muito barato pelo serviço e eles só emitiam boleto e faziam assembleia. E eles tinham um perfil diferente, né? Porque, na verdade, o meu condomínio foi o único do Rio de Janeiro que tinha administradora do Sul. Então, a cultura era totalmente diferente. Então, a assessoria, digamos, a assessoria administrativa também era carente no teu caso, né? Tanto a jurídica eles não conheciam quanto a a gente. administrativa. Eles não conheciam a gente. Tanto que, por exemplo, eu me lembro que na primeira assembleia que nós fizemos, eles levaram um monte de papel, eles eram muito organizados. Hoje eu vejo que a organização deles era para outro perfil de cliente. Eles entregavam uma folha com as pautas da assembleia e tal. As pessoas simplesmente pegavam aquilo, dobravam assim, ó, e fazia barquinho para as crianças saírem da assembleia para deixar a mãe prestando atenção na assembleia. Mas eles não liam o que estava no papel. Então não adiantava. É a mesma coisa que eu chegar aqui para uma pessoa que é de uma outra região e dizer para ela paralelepípedo. Se ela não sabe o que é paralelepípedo, não adianta. Exatamente. Você pode escrever no papel, você pode falar no microfone, ela não vai entender. E era isso que acontecia na Assembleia. Eu tinha muito problema nas assembleias por conta disso. Isso mostra a importância que a gente sempre ressalta aqui no podcast do jurídico, da administradora, ter o conhecimento de como é que é o condomínio. Saber a realidade daquele condomínio, como são aqueles condôminos. Porque não adianta pensar que todos são iguais. Cada um tem a sua peculiaridade. Como o caso que a Ana acabou de falar. Levavam para a Assembleia, entregavam a pauta da Assembleia para as pessoas e as pessoas não liam porque elas não tinham conhecimento do que estava ali. Se alguém informasse, olha, aqui está a sua pauta da sua Assembleia, hoje nós vamos tratar sobre esses assuntos. Então isso é muito importante, não só para ter o jurídico presente para poder, ao notar que isso não está acontecendo, mas também como uma administradora que faça todo esse caminho para auxiliar o síndico. Até para usar outra metodologia, né? Se você fez a primeira assembleia e você viu que o papel não funcionou, faz um vídeo.
A gente Exato. tem outras opções. Eu vejo muito o mercado falando de comunicação. E as pessoas acham que comunicação é só falar. Exatamente. Falar não é comunicação. Comunicação é você falar e a outra pessoa que está ouvindo te entender. Isso é comunicação. E aí eles usavam exatamente a metodologia que funcionava aqui no Sul, mas que não era perfil de condomínio Minha Casa e Minha Vida no Sudeste, né? Então, assim, houve vários outros erros que a gente falou ali nos bastidores. Por exemplo, eu fazia uma lista, olha como é que eu era louca. Eu fazia a lista dos adimplentes por bloco e colava no quadro de aviso. Eu colocava no quadro de aviso. Agradeço a você, condômino do 401, 302, não sei o quê, por contribuir com a sua cota condominial para que a gente faça a manutenção e cuide do nosso condomínio. Se isso caísse na justiça, se eles fossem entendedores do direito deles, eu poderia ser processado e o condomínio também, porque eu estava expondo eles por causa do LGPD. Independente de eu colocar o nome, eu estava colocando um apartamento. Então eu estava dizendo que aquele que não estava na lista era o caloteiro. Então, assim, eu não tinha orientação nenhuma da administradora. Eu fazia o que eu queria. A única coisa que eles estavam importando, receber o valor do contrato, emitir os boletos, porque era conta pool. Então, eu não tinha nenhuma transparência para mostrar para eles. Eu tinha problema no CNPJ, porque o endereço do meu condomínio era o mesmo endereço de uma rua em Angra dos Reis, que é bem distante do município de Duque de Caxias. Porque, assim, eu não sei aqui, mas em Duque de Caxias, né, no Rio de Janeiro, a gente tem muito problema com o nome de ruas. E aí, essa confusão de nome de ruas, eu não consegui tirar o CNPJ logo de cara. E por não conseguir tirar o CNPJ, eu não consegui abrir a conta. Então, eu usava a conta pool da administradora, que eu hoje sei o que é, mas naquela época eu não entendia. Para mim, a conta pool era uma conta só minha, que eles movimentavam só o meu valor. Só que quando chegava os encargos bancários, eu pagava um valor muito alto. Era uma conta que tinha um valor muito alto. E aí eu ficava apavorada. Falava, gente, mas eu estou pagando uma taxa que é 3, 4 vezes maior do que a minha conta particular, que era na época a conta corrente, que todo mundo não gostava de conta corrente porque tinha taxa. Então, assim, a minha realidade lá em 2016 como leiga foi muito dura, porque eu não tinha assessoria jurídica e nem sabia que eu tinha direito e o dever de ter uma assessoria jurídica. E hoje, Ana, tu tem uma assessoria, né, um escritório, um advogado que te auxilia nessas demandas? Então, hoje eu não sou gestora mais. Eu recebo alguns convites, participo de alguns editais, mas hoje, atualmente, eu não faço gestão condominial. O meu tempo hoje está 99,9% direcionado ao projeto do Chá das Síndicas, onde nós temos síndicas moradoras que, independentes de não usarem o título de profissionais, são pessoas que estão muito tempo no mercado e que querem se profissionalizar, porque a língua portuguesa ela é um pouquinho difícil. Eu sempre falo isso. Você tem que saber o que é profissionalismo, o que é ser profissional. Profissional é porque aquilo ali é uma profissão. Agora, ter profissionalismo é você buscar ser o melhor e ter conhecimento, que é exatamente o que a gente busca. O projeto do Chá das Síndicas, as síndicas se profissionalizam no sentido delas obterem técnicas para fazer da melhor forma a gestão. Então, quando eu fiz um evento lá no Morumbi, né, através de uma síndica lá do Morumbi, eu fiz exatamente os 4 pilares da gestão condominial. E aí eu falei sobre assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de engenharia e falei também de mediação. Por quê? A mediação ela é muito importante. É diferente o síndico chegar, eu como síndica e a Márcia como condômino, eu chegar e falar assim, Márcia, considere isso aqui como uma advertência verbal. Você não pode ouvir o som a tal horário e tal volume. Ok. Mas se eu tenho uma assessoria jurídica, é diferente. Ela me orienta a mandar uma por escrito, mandar uma oral, ter testemunhas, entendeu? Por quê? Porque quando eu chegar ao ponto de ter que multar a Márcia ou a unidade da Márcia, e ela tem o direito também de se defender,
ela chegar na assembleia e eu ter todos os trâmites ali organizado. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem o seguinte: enquanto o mercado quer taxar de profissional ou não profissional o gestor de condomínio, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma malícia, porque esse CNPJ jurídico que a gente tem no condomínio, o condomínio não é uma empresa com lucro, mas ele tem particularidades que você tem que tomar cuidado. E essas particularidades é exatamente você documentar tudo. Exato. Eu estou dando uma assessoria lá no Rio, onde eu falei assim, olha, se vocês autorizaram Airbnb dentro do condomínio na minuta de convenção, vocês têm que ter uma organização quando vocês tiverem problemas com esse Airbnb. Não adianta você ligar para a pessoa, mandar uma mensagem do WhatsApp dizendo, olha, você alugou, a pessoa deu um problema assim, assim, assado. Você tem que documentar. Porque o dia que você quiser proibir ela de fazer, porque ela não está seguindo as regras e respeitando o regimento interno e a convenção, você não vai poder. Porque você não está documentando, você não está trazendo material para o jurídico trabalhar. Isso é importante. E Ana, como é que como tu faz tem o teu projeto, tem os 4 pilares e tu bate muito nessa parte de ter o jurídico. Quando chega uma síndica para ti, conta as dores dela e tu demonstra, olha só, isso daí se tivesse um jurídico efetivo dentro do teu condomínio, um jurídico mensal, um jurídico da tua confiança, seria bom para ti, seria melhor, tu não teria toda essa problemática, essas dúvidas. Isso acontece muito contigo, e quando tu fala das necessidades de ter um jurídico, tu acha que as pessoas aceitam com maior rapidez, ou elas têm ainda aquela barreira, dizendo, não, um jurídico é muito caro, eu não vou conseguir controlar, os condôminos não têm a cultura de entender que precisa de um jurídico dentro do condomínio, que o jurídico vai ser uma coisa boa, que vai dirimir problemas, que vai nos assessorar em análise de contratos novos e antigos, vai nos analisar na análise da pólice de seguros, numa contratação de uma terceirizada ou de ter um profissional próprio do condomínio. As pessoas conseguem ver essa importância, ou tu acha que eles ainda têm esse preconceito de ter o jurídico? Não só pela parte financeira, mas também de achar que agora eu não preciso, quando estourar, quando pegar fogo o problema, eu chamo. Então, tem 2 barreiras, né? A barreira cultural, que realmente o síndico, ele não sabe fazer alguns cálculos. E eu percebi isso agora que eu trabalho diretamente com aqueles que são os moradores, que são pessoas que eu já fui um dia. Nós não sabemos fazer, por exemplo, o cálculo do encargo de ter um funcionário orgânico. As pessoas acham que o funcionário orgânico, ele tem o custo apenas do salário. Eles não calculam o treinamento, eles não calculam o uniforme, eles não calculam férias, eles não calculam 13º, eles não calculam plano de saúde, não calculam nada disso. Então, eles têm um preconceito porque eles não sabem fazer o cálculo de ter um funcionário orgânico, um funcionário terceirizado ou ter uma portaria remota. Eles não sabem. E o mercado precisa. A gente estava falando ali nos bastidores sobre o jurídico, a administradora, ou o curso de síndico profissional. Todo mundo que quer ter a gente que é síndico como cliente tem que entender que muitas das vezes a pessoa não sabe. Tem pessoas que gostam, por exemplo, quando a gente chegou aqui, vocês ouviram eu ouvindo um áudio de uma síndica. Eles querem contratar por necessidade. Você pega uma prestação de conta de um síndico que contratou um advogado por necessidade durante um ano, vai sair mais caro do que ter uma assessoria, do que fazer o correto. Porque você não vai chegar ao trâmite de ter um processo trabalhista, um processo com fornecedor, um processo com uma reforma de fachada, se você tem assessoria de engenharia e jurídica desde o começo da tua gestão. Para orientar o certo desde o começo, né, Ana? Mas eles não sabem fazer esse cálculo, infelizmente, sabe, Jaqueline e Márcia? E eu acho que o mercado condominial precisa ouvir isso. E aí tem uma outra barreira, que essa é a maior, é a mais séria.
a barreira financeira de verdade. Porque olha só, se você tem um condomínio que ele nasce só com síndico, igual o meu, eu só tinha síndico e administradora, e ele vem pagando preço por não ter essas assessorias específicas, quando você acordar para tentar colocar uma assessoria jurídica, o condomínio está com a gestão financeira tão ruim que não tem como encaixar o custo de um advogado. Isso também é uma realidade que a gente precisa falar. Eu vejo muitas das vezes, quando as pessoas vão falar de assessoria jurídica, dizer que apenas o síndico não quer colocar. Não é isso. Às vezes, culturalmente, ele não sabe da necessidade e a quantidade de dor de cabeça que ele não vai ter. Por exemplo, tem muita síndica que diz assim, eu estou sendo perseguida pela turma do ex-síndico, que foi destituído. Eu estou sendo perseguida pelo conselho. Gente, do mesmo jeito que tem destituição de síndico, tem destituição de conselho também. Exatamente. Só que você tem que documentar, você tem que ter uma assessoria jurídica. Você não pode esquecer que a assessoria jurídica é do condomínio. E a partir do momento que o conselho, o ex-síndico ou um condômino está te perseguindo, te desrespeitando, e você está fazendo a gestão, não está implicando com você na rua, está implicando com você quando você está prestando serviço de gestão condominial, ele tem que te defender. Exatamente. Porque você ali está representando o conjunto do condomínio. Mas como que você explica para uma pessoa que não entende isso? E aí é a hora que eu falo, que a gente estava conversando lá fora, Márcia. Tem um enxame de cursos expressos, de flash, barato, que não ensina o básico. Que você não faz a gestão sozinha, que se você tem um jurídico com você desde a implantação, desde o primeiro dia de gestão, você economiza muita dor de cabeça. Já aconteceu comigo, gente. Eu fico nesse mundo, né? A Jaque até brincou que, como é? Que vai ganhar a carta de divórcio, porque a gente viaja o Brasil todo compartilhando, né? E testemunhando as nossas experiências, que às vezes, se você é casado, você fica muito tempo fora de casa. Exatamente. E aí eu tomo como exemplo pra gente. Às vezes a gente corre igual uma louca e a gente acaba esquecendo de pequenos detalhes. Então é importante ter o jurídico ali do teu lado para poder te orientar. Opa! Você está acelerando demais, Ana Paula. Calma. Não, Ana Paula, não fala isso. Eu tô com vontade de mandar esse e-mail para fulano. Calma, deixa eu ler o e-mail. O jurídico que é jurídico, a primeira coisa que ele faz quando ele entra no condomínio, Ana Paula, me passa todos os contratos para me ver como é que estão. E aí ele pontua ali o que está errado para você sentar com o fornecedor e corrigir. Ana Paula, não responde. Não responde pelo WhatsApp, não responde por e-mail. Eu vou te dar orientação. Ele precisa... O jurídico, né, Ana? Ele precisa ser, hoje em dia, o mediador dessas situações. Porque o que acontece? Eu sou síndica e eu tô com um problema pessoal com a Marcinha condômina. E a situação acaba chegando num ponto que as partes não se entendem mais. E o que acontece? A gente tem muito colega que, ao invés de acalmar, apaziguar os ânimos, eles vêm e colocam mais fogo na fogueira. E hoje não. O advogado condominialista, ele tem que ter o senso conciliador. Ele tem que ensinar ao síndico, principalmente ao síndico, que é o gestor, o prefeito daquela comunidade, né? Que ele precisa ser conciliador. Que ele precisa apaziguar as situações. Eu acho assim, ó. O mundo condominial tem muito o que crescer. Tem mercado para todo mundo. Exato. E um dos principais problemas que eu acho que existe no mundo condominial somos nós. Acredita? Por exemplo, eu falo por mim. Eu acho que eu e os meus colegas que são gestores e gestoras condominiais, às vezes batemos o pé achando que nós sabemos tudo. E a política, as leis mudam o tempo todo. Não existe uma profissão igual professor, advogado e médico, que tem que estar todo dia estudando. Exato. Porque as leis mudam o tempo todo.
Porque a lei de 1900 não sei quanto, hoje ela já não tem mais validade. Antigamente, como as pessoas gostam muito de falar, né? Quem era o síndico? Aquele senhor aposentado que não saía de casa, e aí ele ficava sentado no portão do lado do porteiro fofoqueiro. Se a Márcia não pagava a cota condominial, mas passasse com as bolsas de compra, porque ela não pode parar de comer, senão ela vai morrer. E aí não adianta, ela com fome não vai trabalhar e não vai pagar a cota mesmo. Mas aí ele ficava ali prestando atenção na vida particular da pessoa e criando aquele tumulto. Hoje em dia, você não pode mais. Você não pode constranger o condômino que não paga, você tem que fazer todos os trâmites. Colocar na justiça tem um custo para o condomínio. Nós sabemos que existem várias opções. Você pode colocar uma empresa de cobrança, o próprio escritório do advogado que está te dando assessoria, se ele fizer cobrança, ele pode cobrar. Se for uma coisa muito crônica, você pode chamar uma garantidora. Claro, sempre pedindo para o jurídico analisar aquele contrato. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem. Exatamente. E eu falo assim, ó, pai dos burros, o Google. Único lugar que não é internet e responde todas as suas dúvidas, a Bíblia. Então, a própria Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em palavras. Tudo no nosso mundo hoje, juridicamente ou no condomínio, tem que ser por escrito. Porque senão fala assim, oi, doutora Jaqueline, eu tô com problema com fulano. Fulano falou que ia me pagar. E aí, ó, esse me pagar, tá virando uma bola de neve. E quando chegar um ano, aí que ele não vai ter condições de me pagar. Mas se ele recebe uma cartinha bonita, com carimbo da OAB, da doutora Jaqueline e da doutora Márcia, opa, a Ana Paula tá começando a ficar mais profissional. Ela não já tá na minha porta me debatendo para me discutir com ela, etc e tal. Eu já não engano a síndica Ana Paula dizendo, meu filho tá doente, eu tô doente, eu tô desempregado. Eu vou ter que dar uma resposta ponderada na lei. Não, tem como parcelar aí para mim? Parcela, sei lá, em 10 vezes, mas a cota atual eu vou tentar pagar. É diferente. É essa pegada que as pessoas têm que entender. Eu estive gravando um podcast no Rio esse ano, e a Ana Malê e o Dr. Rafael, profissionais maravilhosos, tenho assim um orgulho, um carinho imenso por eles. A gente estava comentando sobre o síndico fazer essa cobrança. Eu, particularmente, eu não sou a favor. Por quê? Porque a Ana, ela é minha vizinha. E a Ana vai fazer essa abordagem para mim. E eu não vou me sentir confortável. E aí vai ficar aquela situação constrangedora. Então, ter uma pessoa que faça essa assessoria de cobrança, ou o próprio assessor jurídico, se torna mais profissional e a Ana fica imparcial. É que muitas vezes as pessoas não têm aquele discernimento de que a Ana está me cobrando como síndica, Exatamente. não como amiga. Como amiga, a vida segue, mas ela está exercendo o papel dela aqui na gestão do condomínio. É isso que eu... Mas eles não... Muitas pessoas não têm esse discernimento, tá? Então, eu acho muito importante tu ter alguém que faça isso, né? E alguém qualificado, né, Ana? Não adianta eu contratar a Marcinha, que ela faz criminal, que ela faz só trabalhista, que ela entende trabalhista. Eu faço trabalhista, eu sou especialista em trabalhista também. Eu atuo só nos condomínios, com as demandas trabalhistas. Hoje eu só faço condomínios. Então, todas as demandas condominiais, o meu escritório faz. Porque a gente vê muito colega amador, muito colega Google. Aqui no Sul a gente tem muito disso. A gente tem muita indicação, então... eu gosto da Ana, mas a Ana não sabe nada de gestão condominial. A Ana não entende, mas a Ana é minha amiga. Eu vou colocar ela. Não, e às vezes nem só é a indicação, não, mas nós temos um advogado aqui no condomínio. A pessoa nunca estudou, se interessou a ler no Código Civil, o que faz referência a condomínio, deveres do síndico. A pessoa nunca viu isso e ela trabalha ou com criminal, ou com exclusivamente família, exclusivamente sucessões, exclusivamente previdenciário.
E aí os condôminos, não, vamos chamar o seu fulano. Aí o seu fulano vai lá, o doutor colega, vai lá e dá o preço dele, porque ele não sabe o problema que vem de um condomínio. Ele acha, não, recebendo isso daqui, e vai lá, faz uma assembleia que muitas vezes tem muitos erros, que depois cai para os advogados especialistas Corrigirem. tentar corrigir, porque muitas vezes Não chega o tem. problema e tu não tem o que fazer. E é isso Só que judicializar. muitas vezes nem o judicializar Exatamente. adianta mais. Então tem esse... Eu acho que no Rio também deve ter esse mercado amador, né, Ana? Tanto da sindicância, né, da sindicatura, quanto do jurídico, né, dos profissionais do direito. Então, isso é uma coisa também que os síndicos têm que cuidar muito, né? E sabe o que eu acho mais engraçado nessa nossa fala aqui? É o seguinte, precificação. As pessoas estão se prostituindo. Ah, o fulano te cobrou quanto, Márcia? Ah, tá. Para mim não derrubar a Márcia no mercado e todo mundo já saber que a Márcia é cara, eu vou cobrar 40% menos do que a Márcia e vou oferecer o meu trabalho para a Jaqueline. O que acontece? Infelizmente, a área condominial virou a galinha dos ovos de ouro. A gente passou pela época do pré-sal, que eu trabalhei no pré-sal, ganhei muito dinheiro trabalhando no pré-sal. Depois veio o boom da construção civil. Qualquer terreno a pessoa estava vendendo e estava construindo alguma coisa e vamos lá. E hoje, atualmente, o boom é a área condominial. Só que as pessoas querem pular de uma área para outra sem buscar o conhecimento. É diferente do síndico. O síndico, ele é morador. Quando ele viu as opções que tinha para ser gestor do condomínio dele, ele achou que o condomínio ia virar uma bagunça, ia virar uma favela. Aí ele pegou as rédeas, foi ser síndico, apanhou, errou e foi acertando conforme o andar da carruagem. E depois desse andar da carruagem, se você gostar da área, você se profissionaliza. Ok. Agora, você que é advogado, você tem que tomar muito cuidado. Porque você já é da ordem dos advogados. Só que é igual médico. O camarada que fez especialização de dentista, ele não faz operação plástica. A gente está vendo aí na televisão o tempo todo as pessoas indo lá para sair uma beleza e sai igual a fera. Em vez de sair a bela, sai a fera. Porque o cara é dentista e quer fazer operação plástica. E as pessoas vão lá porque estão pagando barato. Então, vou trazer uma frase da minha avó. O barato sai caro. O retrabalho dá problema. Retrabalho dá problema. Porque nem sempre o retrabalho corrige. E dá custos. É o que você falou. Tem coisas que não dá para judicializar. Tem coisas que você tem que jogar a toalha e falar, cara, tu já fez errado, tu já foi pelo caminho errado. Se eu fosse você, já chamava pro acordo, que é melhor do que você ir para frente. E tem advogados que eles não são acordistas, né, Marcinha? Eles têm a cultura do litígio. Então, assim, eu sou muito da conciliação, né? O escritório, a gente é muito conciliador. A gente faz vários contatos com o inadimplente. A gente tem um contato direto com os síndicos, que eu acho que é um diferencial. Os síndicos vão para o escritório, eles têm toda a liberdade de me ligar, de me perguntar. A minha equipe tem essa liberdade de tratar direto com o síndico, com a gestão de um todo. E a maioria das cobranças do escritório hoje são extrajudiciais. A gente só judicializa, como diz a Marcinha, quando não tem outra saída. Porque o que acontece? Não se torna oneroso para o condomínio essa conciliação. O condomínio não tem aquela despesa que teria com o processo judicial, com o advogado no todo. Exatamente. Quando você está falando aí, eu estou pensando assim, visualizando, e eu fico pensando, se todos fizessem assim, não seria tão bom, né, Jaqueline e Márcia? Exatamente. Tem jurídico que ele só vai lá, leva o contrato, o síndico assina, ele volta para o escritório dele, ele manda o boleto de cobrança, mas ele não quer saber. E aí, Jaqueline, como é que tá a gestão aí? Tá tudo bem? Tá tendo algum problema?
Você já mandou por e-mail os contratos do condomínio para me analisar, já que eu entrei agora? Não analisa. Você tem aí a porcentagem de inadimplência? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que tá, não vamos deixar chegar a 10% para começar a tratar. Quer dizer, já chega no escritório com 40, né? Sim, porque o que acontece? O condomínio tem o CNPJ, é uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa jurídica com lucro. É uma receita fixa. Exatamente. Só deixa de ser fixa se você botar uma cota extra, que todo mundo reclama. Porque, para mim, me desculpe, meus colegas, condomínio que faz cota extra é sinal que a previsão orçamentária está errada. Tem casos que acontece, né, Ana? Mas o que a gente vê aqui no Sul, eu e a Marcinha, a gente faz bastante assembleias. O povo não entende que cada ano você tem que fazer um reajuste. Sim. E tem síndicos. Não, mas eu tô com caixa lá. Ao invés de reajustar os 15%, digamos, que teria que fazer, vamos reajustar 5%. E aí aquilo começa a dar bola de neve quando tem problema financeiro. Quando acontece um problema numa fossa, que é caríssimo. Ah, bomba d'água, os portões. E aí? Não é só isso, Jaqueline. Vamos vir um pouquinho para a nossa realidade, né? Vocês aí estão como representante jurídico, vocês têm a visão jurídica do assunto. Eu, desse lado de cá, eu tenho uma visão tanto minha, como gestora, como de todas as síndicas que tem lá no meu projeto e que eu sempre faço essa tratativa com elas ativa lá dentro do grupo de WhatsApp. O que acontece? As pessoas também não sabem para que serve o fundo de caixa. Eu tenho muitos casos lá no Rio que o condomínio às vezes tem 100, 200 mil no fundo de caixa, mas está na conta pool da administradora, que se você precisar de uma emergência, que seja 10 mil, bota aí. Joelho e fé, minha filha, para poder a administradora liberar o dinheiro que é do condomínio. Que é uma das coisas que me preocupa muito, que é a conta pool que demora tanto para liberar um dinheiro que é seu, né? E uma outra coisa também, as pessoas não fazem o cálculo que a Márcia é minha porteira lá há 30 anos. Dependendo das assinaturas da Márcia, daqui a pouquinho a Márcia vai se aposentar. Hoje eu vou fazer um podcast falando sobre isso. Um podcast não, desculpa. Fazer uma live falando sobre isso. Tá lá há 30 anos. Vai se aposentar. Eu preciso mandar a Márcia embora. Ela vai se aposentar. Vai ter uma rescisão, vai ter ela um vai custo. ter uma rescisão, ela vai ter o custo. E o condomínio não está preparado para isso. Existe um monte, se você for puxar processos trabalhistas contra condomínio, é exatamente isso. O condomínio não tem condições e não tem orientação para fazer uma rescisão humanizada dos seus colaboradores. Tem gente que fala com muito orgulho que tem um colaborador lá há 30 anos na mesma função. Se o cara conhece tudo do condomínio, por que aquele cara não chegou a supervisor? Ele está 30 anos como porteiro, fazendo favor para condômino, fazendo totalmente... Porque assim, ó, gente, o ser humano é assim. Márcia, me dá uma oportunidade lá para trabalhar lá no podcast para limpar a mesa? Aí a Márcia me deu. Eu vim aqui trabalhar no podcast para limpar a mesa. Daqui a pouquinho a Márcia fala assim, mas você faz um cafezinho para os convidados? Aí eu já faço cafezinho. Aí depois eu limpo a mesa, faço cafezinho. Daqui a pouquinho a Márcia fala assim, poxa, eu tenho um visitante não sei onde, mas o banheiro tá fedendo. Você lava o banheiro para mim? Eu vou lá, lavo o banheiro. Enquanto eu tô trabalhando e recebendo meu salário, a Márcia vai pedindo para me fazer, eu vou fazer sem reclamar, certo? Quando a Márcia sair desse podcast ou querer terceirizar o trabalho aqui, ela vai me mandar embora. Vai ser a hora que eu vou falar lá no juiz. Ela me contratou para limpar a mesa, depois ela mandou fazer o café, depois ela me mandou lavar banheiro. O juiz trabalhista, ele é o mais fácil, o julgamento dele é muito tranquilo. Márcia, paga. Exato. Você contratou ela para limpar a mesa, e aí você botou ela para fazer café e para limpar banheiro. São outras duas funções que não estavam no descrição da categoria dela. E pronto, não tem conversa, a Márcia vai ter que me pagar.
Então, por que não faz as coisas corretamente? Por que não aceita a assessoria jurídica para te orientar? Gente, não custa nada. Se você for botar na ponta do lápis, quando me dá um problema de um funcionário que colocou o condomínio na justiça, ou um funcionário da terceirizada, que acontece também, colocou o condomínio na justiça, eu vou contratar a Márcia para ir lá só para tratar isso. Ela vai me cobrar o valor que eu pagaria para ela de 1 mês de assessoria, um exemplo, né, sem falar em números, falando numa suposição, numa comparação, sendo que se eu tivesse pago ela assessoria de 1 mês, eu não teria esse processo. E aí? É isso que a gente tem que colocar na balança. É isso que a gente tem que falar com os gestores. Você tem que saber que você aqui é o representante do condomínio, mas você é a pessoa que faz o social. O condômino, ele quer votar na Márcia e ver a Márcia. Falar com a Márcia. Não quer falar com o preposto da Márcia, com a secretária da administradora. Não, eu quero falar com a Márcia. Na hora da assembleia, quem foi que falou que ia ficar à minha disposição 24 horas? Foi a Márcia. Tá entendendo? Então, assim, sai caro você chamar a pessoa apenas quando estiver pegando fogo, como se o advogado fosse bombeiro, fosse médico. Ah, deu uma parada cardíaca. Peraí, vou chamar o advogado. Volta, volta. Não é assim, gente. É gente que trabalha na portaria. Um dia desse eu tive um caso lá, com as síndicas do meu projeto, que o camarada tirava o plantão da portaria, olha a loucura, tirava o plantão da portaria, antes dele ir embora, ele tinha que misturar o produto e jogar na piscina. E ninguém nunca percebeu que o cara era alérgico. O que aconteceu? Um dia o cara estava cansado, colocou quantidade a mais na piscina, quando bateu aquela nuvem de pó que às vezes levanta quando você joga o produto na água, entrou nas vias nasais do cara, o cara desmaiou ao ponto de cair na piscina desmaiado e morrer. A sorte que alguém viu, aí tem aquele corre-corre, não sei o quê, foi parar no hospital. Gente, quando para no hospital, o médico vai fazer o exame e vai dizer por que a pessoa passou mal. Aquilo ali vai ficar no CAT dele. E aí? Se esse cara é alérgico e morre. Teve uma menina que cheirou o molho de pimenta e morreu. Se você é alérgico e você não sabe, porque ninguém fica fazendo teste de alergia à toa. Você primeiro fica com uma coisa que chama atenção e você vai lá e faz o exame. É nossa cultura. Exatamente. O brasileiro só vai no médico quando tá com dor. Então, se o cara é alérgico daquele produto, já estava chateado, cansado de fazer aquilo, porque não era a obrigação dele jogar produto na piscina. O condomínio tinha que contratar uma pessoa para tratar a piscina, um piscineiro. E aí, piscineiro é diferente de guardião. As pessoas têm que saber isso também. Se não sabe, vai no Google. Então, assim, é complicado você fazer isso. Ah, o zelador faz isso, o manutencista faz isso, o porteiro faz isso. Ah, mas não custa nada subir na escada. É no subir da escada que ele cai e dá ruim para você. É a mesma coisa quando se tem uma terceirizada, né, Ana, dentro do condomínio. O síndico, ele não tem a obrigação e ele não tem o poder de chegar na Ana, funcionária terceirizada, e dizer, Ana, eu quero que tu faça isso, isso, isso. É por isso que existe um supervisor na empresa, onde o síndico se dirige diretamente ao supervisor para não ocorrer a subordinação e a pessoalidade entre o condomínio e o empregado terceirizado. E isso acontece muito. Meu amor, eu estou fazendo uma assessoria lá em Niterói que a síndica, a conselheira, o marido da síndica, a subsíndica, todo mundo fala com o funcionário da terceirizada. E aí, quando eu cheguei lá para dar assessoria, eu vi aquela confusão, falei, pronto, chega, para. Vocês não se dirigem a ele se não for bom dia, boa tarde. Agora, cadê o supervisor? Ah, ele vem aqui quando a gente chama. Oi? Sabe o que eu descobri? O supervisor da empresa terceirizada, na verdade, era zelador de outro condomínio no centro da cidade. E aí ele pedia para o síndico fazer o papel para dar folga para ele ir lá fazer o papel de supervisor. Mas na terceirizada ele é zelador.
Por isso que ele não dava o suporte no condomínio. O zelador foi para lá, não tinha treinamento. Quando eu fiz a reunião, porque a assessoria é isso, né? Você senta você, o síndico e a empresa que é prestadora de serviço. E pontua para ela o que está errado. E eu cheguei para a menina que se dizia supervisora e falei para ela, olha, eu acho que ele não tem treinamento. Pediu a ele para colocar um suporte para sabonete líquido, para lavar a mão dentro do banheiro, e ele furou na parede errada. Ele não sabe posicionar uma lixeira. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Você tem certeza? Porque quando eu vendo a ideia de terceirizar os serviços de um condomínio para um síndico, eu digo para o síndico que vai diminuir a dor de cabeça dele de ordenar e treinar esses colaboradores, porque ele já vem treinado da terceirizada, mas em contrapartida, ele vai ter que conferir todas as documentações, pagamentos, certidões, etc., que é o único dever que ele vai ter. Ok? Ok. E aí você me traz uma pessoa da limpeza e um zelador sem treinamento? Aí sabe o que ela virou para mim? Ah, mas a gente ensina, mas aí elas não querem usar o mop. Eu falei assim, e desde onde que o poste mija no cachorro? Me desculpa. Eu, como empresária, eu tenho uma empresa. Quem trabalha comigo é a minha filha e a minha ex-nora. Se eu falo, coloca esta caneca aqui, e ela coloca aqui, não serve para mim. Porque eu estou pedindo para colocar aqui porque eu sei por que motivo está aqui. Como que eu vou pedir uma pessoa para poder limpar o condomínio de mop e ela acha que é melhor passar o pano, descer os 3, 4 andares de elevador com um balde de água e lá numa bica no estacionamento lavar o pano sem luva, com sapato de casa, e eu só olhando. Aí eu falei, você quer que eu enumere mais o quê? Porque, ué, gente, eu acho assim, ó, as pessoas têm que entender que é uma coisa também que eu acho que o síndico tem um pouquinho de dificuldade. Se eu estou contratando o escritório da Márcia, a Márcia tem que me prestar exatamente o serviço que ela disse em contrato que ia me dar. Se lá no contrato dela ela diz que ela me cobra sem custo o começo da dívida do inadimplente, ela tem que fazer. Se eu vejo que tem 1 mês que o 201 não paga, 2 meses que o 201 não paga, 3 meses que o 201 não paga, Márcia, lá no seu contrato de assessoria jurídica, você me disse que ia fazer essa cobrança para que a gente não chegasse a bola de neve para a gente ter que processar, judicializar essa pessoa para cobrar. Porque quanto maior fica a dívida, mais dificuldade a pessoa tem que pagar. Porque ela não consegue pagar com 1 mês de atraso, com 5 meses ela não vai conseguir. E aí é onde eu falo. Muitas das vezes o síndico não entende que ele é o presidente de uma empresa e que essa empresa é o condomínio. Eu vejo administradoras mandando na gestão do síndico. Eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro acontece muito isso. Tem muito aqui. Então, eu sou uma pessoa assim meio que... Ai, Ana Paula é difícil. Eu sou difícil. Sabe por quê? Quem depois leva o soco no estômago... E responde, né? E várias coisas na Assembleia... Não, o responder o processo é o de menos. Mas você é contrariada com coisas que você não sabe responder porque a rédea está com outra pessoa. A famosa indicação, né, Ana? Você é indicado e você tem que fazer o que eu quero. Sim. Eu vou te indicar, eu vou te colocar lá naquele condomínio. Sim. Mas as regras são minhas. Isso, eu faço o que eu quero. Aqui no Sul tem muito disso. Não. Inclusive, tanto de advogado quanto de síndico. Tem, sabe? Eu te indico, mas é eu que dito as regras. Só vai estar lá com um boneco. Exatamente. Pra dizer que tem. Pra dizer que tem. Não. Então, E lá no Rio tem muito disso. tem muito disso. E eu também falo muito isso para as síndicas. Eu falo para as síndicas o seguinte. Você quer entrar realmente na área profissional? Só tem 2 caminhos. Ou você é indicada por uma colega que não quer mais
que se traumatizou ou que viu que isso não é a área Não é a dela. área dela. E aí ela vai colocar lá no grupo livremente, olha, tô saindo do meu condomínio, fui síndica sei lá quanto tempo, mas eu vi que não é para mim, etc e tal, e eu vou entregar a gestão, é nesse condomínio, o edital é tal, e vocês vão lá para poder se candidatar. Ok. O outro caminho é você realmente sentar com a administradora e dizer, olha, eu quero ser uma síndica indicada para vocês, para os condomínios e tal, 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 mas me respeite como profissional. Se posicionar. Mas aí também, Jaque e Márcia, é muito importante a gente dizer uma coisa. Tem administradora que é administradora, tem curso de síndico profissionalizante, tem empresa de seguro, tem terceirizada, Tem garantidora. tem garantidora e também tem empresa de síndico. Existe no Rio de Janeiro síndico profissional que tem administradora. Então, primeiro ele Aqui entra também como tem. síndico e depois ele coloca a administradora deles. E aí a gente não tem muito para onde ir pelo seguinte: no fundo, no final de tudo, quem resolve é o condômino. A gente fica nessa coisa do mercado condominial dizendo o síndico tem que se profissionalizar, o advogado tem que ser condominialista, o contador tem que ser condominialista. Mas eu acho que tudo deveria começar do corretor, da construtora, porque o condômino é leigo. Eu fico Exatamente. imaginando o seguinte: eu paguei aluguel durante 20 anos. Se eu pegar os 20 anos que eu paguei de aluguel, eu teria um tremendo apartamento de 3 quartos sendo um suíte. Para mim viver com meus filhos tranquilamente. Só que hoje, quando você compra um imóvel próprio seu para você morar, que você sabe que tem que pagar a parcela, depois você tem que pagar só a cota condominial, você tem que entender o seguinte: o condômino, ele é leigo. Ele só vê o preço, ele não vê o valor, ele não vê o retrabalho. Um dia desse eu estava conversando com uma síndica, que ela deixou de ser síndica, era condômino, e comprou um imóvel em outro lugar, porque não tinha condição dela continuar morando no imóvel onde ela foi síndica. E aí uma das coisas que ela reclamava era pelas pessoas serem leigas e ficarem o tempo todo falando, não, a gente tem que contratar o mais barato. E se você botar uma proposta aí, ô Jaqueline, eu quero uma proposta sua, Márcia, eu quero uma proposta sua, mas eu não quero com valor e nem com preço. Eu quero só a proposta. Aí sim eu vou comparar o que você vai me entregar como assessoria jurídica e o que a Jaqueline vai me entregar como assessoria jurídica. O valor e o preço é insignificante, é bem no depois. É envelope fechado, um exemplo. Mas aí o que você vê hoje o mercado fazendo? O mercado está afunilando para você fazer o que o mercado quer. Tu tem que ter curso de síndico profissional, você tem que ter uma empresa com CNPJ, que não significa isso, foi vocês que... A sociedade que arrumou uma brecha para colocar como empresa de síndico profissional. Eles só vão aumentando os custos. Para quê? Porque o síndico morador cada vez vai se fortalecer, gente. A construtora, ela não é burra. A administradora também não. Ele não vai tacar uma pessoa que tem conhecimento para atrapalhar os desonestos. Eles vão deixar o síndico morador, que é leigo mesmo, para fazer a implantação. A gente sabe o quanto que a implantação é importante. Às vezes tem síndico que não aguenta entrar numa gestão porque as pessoas já estão acostumadas a jogar o saco de lixo em cima da tampa de lixo, mas não coloca dentro do lixo. Que dá trabalho, né, Ana? Não, e aquilo vai ser uma dor de cabeça para você. A gente faz a reciclagem, por exemplo, no meu caso lá, a gente fazia a separação desde o começo, porque para a gente era muito ruim ter os catadores rasgando o saco e tirando o lixo e fazendo aquela bagunça, aquela confusão, porque dava rato, dava barata, ia me dar custo. Eu tinha que ter o colaborador para limpar a lixeira, porque jogava tudo no chão. Tu acha que o cara que é catador, que ele tem que catar rápido, porque o lixeiro já tá ali no começo da rua, ele vai ter a delicadeza. Não, deixa eu desamarrar o saco. Não. Agora deixa eu pegar um outro saco para colocar esse lixo no outro saco, para me pegar só o que é reciclado. Não vai.
Ele abre o saco, ele joga tudo para um lado para o outro, ele pega o que é bom para ele, o restante ele deixa lá. Se cair no chão, caiu. Aí junta bicho, aí dá rato, dá barata, aí tem um custo maior para o condomínio. Então não é mais fácil você separar, você botar uma placa comunicando aos catadores que ali não tem reciclado, porque você já faz o trabalho de reciclado. As pessoas não conseguem, às vezes, entender que organizar dá trabalho. Exatamente. Mas depois que você organiza, esse trabalho, ele vai minimizando, que depois o condomínio ele anda sozinho. Eu vou a condomínios pequenininhos, mas que são tão fofos, que você fala assim, eu queria morar aqui. Eu fiz na sexta-feira retrasada ou passada com a Ana Maria, uma síndica de São Paulo, que é a Ana Maria Sol e Lua. E ela mora no mesmo condomínio desde que as crianças eram pequenas. O condomínio não tem um brinquedo. Falei, gente, como que vocês compraram um apartamento com 2 crianças pequenas e não tem brinquedo no prédio? Ana Paula, quer brincar? Brinca dentro de casa. A gente comprou pensando no futuro. E aí, o jardim deles é uma grande horta. Tem pêssego, tem acerola, tem não sei o quê. E se você não ficar ligado, o passarinho come a fruta antes de você pegar a fruta madura. Mas você vê que tem natureza, tem vida. Exato. O ar que tu respira ali em São Paulo, dentro do condomínio, é maravilhoso. Mas foi um trabalho de quê? Da gestão condominial. E é um trabalho formiguinha, né, Ana? Sim. Que tu começa, tu tem que ter toda uma equipe que te ajuda, os conselheiros que te apoiam. E você se comunicar bem e chamar as pessoas para trabalhar. A comunidade num todo, né? Num todo. Vamos fazer reciclagem, porque isso a gente vai doar para tal lugar que pega a tampinha do refrigerante e transforma nisso. Vamos separar isso. Isso aqui a gente vai fazer compostagem, porque aí vai melhorar a nossa horta. As pessoas descem para pegar tempero. Cheiro verde, salsinha, não sei o quê. Desce, pega o tempero fresco, sem agrotóxico, você sabe o procedimento. E leva, tempera a sua comida saudável. Eu tô com mal-estar aqui, quero tomar um chá. Desce, pega o chá. Tem um chá. É isso. Gente, se a gente pensar que cada condomínio que vocês como jurídicos estão atendendo e que ele não vai ter o retrabalho, o melhor cliente da gente é aquele bem atendido. Ele é melhor do que qualquer comercial. Não, eu quero contratar uma equipe comercial para poder ligar para todo o mailing do último evento da Sex para poder chamar para ser meu cliente. Funciona? Claro que funciona. Sim, alguém Mas vai. o boca a boca... Porque o boca a boca vai colocar você num grupo que tem 300. Exatamente. Então, uma ligação que o seu marketing faz não corresponde àquela indicação ali com vários elogios. Não, a Márcia, não, a Jaqueline. Não, elas são da Sex, elas são assim, elas são assado. Não, eu fui no evento da Bahia. Não, eu vi a foto da Ana Paula lá. Não, eu vi a palestra delas, eu fiz assim. Eu vejo o podcast da Andréa Hesker. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu tenho elas no meu condomínio. Antes eu era assim, hoje eu estou educada e eu não tenho mais dor de cabeça. Não tem ninguém de gracinha entrando aqui na sala da administração e botando dentro da minha cara e me maltratando. Porque o último... Eu coloquei ele na Maria da Penha, eu coloquei ele na lei do stalk, eu coloquei ele na lei tal. E aí, quando você bota um de exemplo, os outros não se levantam. Eles te respeitam. Aprendeu na dor, né, Ana? Infelizmente, tem que ser assim com o ser humano, né? Então, Ana, a gente já tá chegando pro final, infelizmente. Que pena, né? Que Passa pena. muito rápido. A gente podia passar horas aqui conversando, né? Quando a conversa é gostosa, quando a gente compartilha conhecimento, porque eu acho assim, o objetivo do podcast, da live, seja lá o que for, é sempre você testemunhar e compartilhar o seu conhecimento. Exatamente. As pessoas têm que parar com esse pensamento pequeno de que quando eu falo como eu faço, como eu fiz, eu vou me diminuir. Ao contrário, você vai criar pessoas para te admirar pelo teu trabalho e pelo teu esforço. Exato. Porque nem todo mundo tem coragem de sentar aqui e falar, eu errei, eu fiz isso. Eu poderia ser processada. Quando eu fiz aquela lista lá, agradecendo as pessoas que pagaram a cota condominial e botava no quadro de aviso. Exatamente. Uma das pessoas que não estavam com o nome lá falou, você me expôs. Eu vou bater em você. Eu vi muito síndico levar tapa, soco lá no Rio de Janeiro por conta de coisas menos
do que eu fiz. E graças a Deus, eu não fui violentada sobre esse assunto. Mas é para poder as pessoas darem realmente importância o que é uma assessoria jurídica. O que é você ter um apoio. É muito importante, não é brincadeira. As pessoas têm que começar a entender o que é custo. Ah, não. Assessoria jurídica, Ana Paula, eu não posso, porque isso vai ser um custo para o meu condomínio. Não, amiga. Se você colocar na pontinha do lápis os problemas que você já teve, é um investimento. Então, vamos aproveitar, já que a palavra está com a Ana, fazer suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, de eu ter aprendido mais uma área, porque eu vim da área de construção civil, eu vim da área de petróleo e gás, eu sou mãe solo, e aí Deus me deu essas condições, por amor aonde eu moro até hoje, eu aprender algumas coisas da gestão condominial e depois buscar mais conhecimento. Então, eu tenho que agradecer a Deus essas oportunidades. E eu quero agradecer também ao Chamo Síndico, né, esse podcast tão legal, que eu tenho o prazer de participar. Quero agradecer o meu irmão Ramon pelo convite. Quero agradecer a Márcia. Já é a segunda vez que a gente faz alguma coisa junto. Primeiro foi uma live pós-enchente e agora o podcast. Márcia, muito obrigado pelo carinho e respeito sempre por mim, por todas as síndicas que estão lá no Chá das Síndicas, porque eu posso estar aqui como uma pessoa só, mas eu represento a mais de 300 mulheres que estão lá, independente de serem síndicas ou não, elas são profissionais da área do condomínio, da área condominial. E agradecer também você, Jaqueline. A gente já se conhece, entre aspas, né? E para mim é um prazer, porque eu acho que o jurídico, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ter essa visão, que muitas das vezes o gestor, ele não contrata por falta de conhecimento das dores que ele vai evitar se ele contratar uma assessoria jurídica, mas uma assessoria jurídica condominial, que realmente entenda de condomínio. Não aquela indicação do amigo que conseguiu livrar o colega de uma pensão alimentícia, de um processo trabalhista, etc, tal. Você realmente procurar um profissional que entenda, que não vai te colocar numa roubada mais do que a outra. E eu quero aproveitar também, já que você me deu um presente, Márcia, eu vou ficar devendo o seu, eu te dou amanhã. Eu quero te presentear com a bolsa do Chá das Síndicas e os mimos do Chá das Síndicas. Queria que você abrisse o seu presente, mostrasse para todo mundo. Eu acho que é muito importante esses projetos que fazem um diferencial no mercado, que juntam mulheres, né, que tem todo o cuidado, né, com essa área que é tão importante pra gente, porque é onde a gente mora, legal, né? Então, muito obrigado mesmo. Meu presente. Lindo. Obrigada. Ana, queremos, em nome de todo o Chame o Jurídico, o Condomínio Pode, te agradecer de coração pela tua vinda ao Rio Grande do Sul em participar do nosso podcast. Foi enriquecedor a nossa conversa, tá? Tu trouxe a tua vivência e isso é tão lindo, né? É tão lindo ver como as mulheres hoje estão se posicionando no mercado de trabalho. Apesar de muita gente achar que a gente não sofre preconceito na área condominial, a gente sofre muito preconceito. Eu sou uma mulher que eu tenho posicionamento. Então eu não fico me encolhendo por desaforo nenhum. E isso eu acho que é um grande diferencial das mulheres hoje em dia. Então queremos te agradecer. Virão outras oportunidades para a gente continuar esse assunto que é tão importante no mundo condominial. Quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, a Sexy, a Anacom, o Conase e o Condomínios pelo Mundo. E ao nosso patrocinador, a LCD Condomínios. Agradeço por mais uma oportunidade. Agradeço aos telespectadores, agradeço a Marcinha, agradeço a Ana. E logo, logo teremos mais um episódio. Chame o Jurídico, o Condomínio Pode. Marcinha? Então tá, muito obrigada, pessoal. A audiência de vocês sempre é muito importante para nós. Ana Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui no Rio Grande do Sul. É uma honra te ter no nosso Chamo Jurídico.
porque a tua caminhada é muito linda, teu exemplo, como tu agrega as mulheres nesse mundo e encoraja as mulheres para estar dentro desse mundo dos condomínios é muito importante. Muito obrigada por tudo. Obrigada, meninas. E até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal e nos siga nas redes. E a Ana Paula também. Obrigada.